Nessa sexta-feira vamos meditar tudo aquilo que Nosso Senhor quer para nos instruir, para nos tornar mais unidos a Ele, e vamos celebrar também nesse dia 9 de setembro São Pedro Claver. Então, a alegria de termos santos e santos e santos ao nosso redor para nos mostrar que é possível nos unirmos ao Senhor. No nosso livro de vida, o número 294, a condição da correção fraterna é a misericórdia. Finalmente, o exercício da correção fraterna em comunidade é exigente, mas não é forçosamente onde nós acreditamos que ele seja. Ele é exigente para cada um de nós, na nossa maneira de viver a misericórdia. Lucas 17, 3-4, se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E caso ele peque contra ti 7 vezes por dia e 7 vezes retornar, dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Nós temos uma dupla responsabilidade pessoal, a coragem de ir ao encontro do irmão e a coragem de perdoar-lhe as suas dívidas. A prática da correção fraterna nos leva a fazer uma pequena experiência pastoral e nos mostra por que devemos rezar pelos nossos responsáveis e pastores, pois é-nos naturalmente mais fácil salvar as aparências numa complacência e simpatia que nos custa poucos riscos. 1 Timóteo 5, não repreendas duramente o ancião, mas admoesta-o como um pai, aos jovens como a irmãos, às senhoras como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas, aquelas que são verdadeiramente viúvas. Não aceites uma denúncia contra um presbítero, senão sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos que observes estas regras sem preconceitos, nada fazendo por favoritismo. Não podemos aplicar a correção fraterna da mesma forma para com todos. Ela necessita de respeito, discernimento e delicadeza. Para vivê-la, sejamos espirituais, homens e mulheres de oração, de compaixão, homens e mulheres de Deus. Muito importante esse número 294 do nosso livro de vida, que vai nos ensinar que, finalmente, para podermos exercer a misericórdia através da correção fraterna, devemos ser corajosos, devemos ter esse amor pela verdade, que não se torna conivente com o erro, mas também sermos cheios de misericórdia, de respeito, de pureza e capazes de discernir como e quando fazer essa correção fraterna. Corrigir as pessoas anciãs, não da mesma forma que corrigimos uma mulher, um homem, uma criança, um jovem. Termos consciência da forma como corrigir cada um faz parte do discernimento e da delicadeza que Deus nos pede. 1 Coríntios 9 é a primeira leitura de hoje. Anunciar o Evangelho não é um título de glória para mim, é antes uma necessidade que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Se eu fizesse por iniciativa própria, teria direito a um salário, mas já que faço por imposição, desempenho um encargo que me foi confiado. Qual é então o meu salário? É que, pregando o Evangelho, eu prego gratuitamente, sem usar dos direitos que a pregação do Evangelho me confere. Ainda que livre em relação a todos, fiz-me o servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns de todo custo. E isto tudo eu faço por causa do Evangelho, para dele me tornar participante. Não sabeis que aqueles que correm no estado, correm todos, mas um só ganha o prêmio? Correi, portanto, de maneira a consegui-lo. Os atletas se abstêm de tudo. Eles para ganhar uma coroa perecível, nós, porém, para ganhar uma coroa imperecível. Quanto a mim, é assim que corro, não ao incerto. É assim que pratico o pugilato, não como quem infere o ar. Trato duramente o meu corpo e reduzo à servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo custo. Evangelizar não é uma opção, é uma obrigação de todos os cristãos e devemos ter essa flexibilidade de nos tornar tudo para todos, a fim de salvar alguns. A nossa vida é consagrada à evangelização. Não faz sentido viver a vida comunitária, a vida consagrada, a pertença a uma família espiritual, sermos membros da igreja se não evangelizarmos. Por isso, queremos de todo o coração renovar o nosso voto de ter consciência que a minha vida é consagrada à evangelização.
Salmo 83, minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pássaro encontrou uma casa e a andorinha um ninho para si. Onde põe seus filhotes, os teus altares, Senhor dos exércitos, meu Rei, meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa, eles te louvam sem cessar. Felizes os homens cuja força está em ti e que guardam as peregrinações no coração. Porque o Senhor é o sol e escudo, Deus concede graça e glória. O Senhor não recusa nenhum bem aos que andam na integridade. Que bonita essa bondade do Senhor, que não nos recusa nenhum bem aos que andam na integridade, mas que bonita essa expressão do Salmo, as peregrinações no coração. Deus quer fazer uma peregrinação no nosso coração através da Lexio Diária. Deus quer fazer uma peregrinação no nosso coração através da formação comunitária, através de um livro, através de um retiro. Deus quer me fazer adentrar cada vez mais no íntimo do meu coração, onde Ele habita. Lucas 6, 39 a 41. Disse-lhes ainda esta parábola: por acaso um cego pode guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? Não existe discípulo superior ao mestre. Todo discípulo perfeito deverá ser como o mestre. Por que olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu? Como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Bonito percebermos que somos chamados a sermos iluminados. E quando somos iluminados, percebemos que não é o irmão que tem defeitos. Todos nós temos defeitos e todos nós devemos entrar nessa conversão mais profunda, nessa conversão mais séria, nessa conversão bem mais autêntica a qual somos chamados. Sexta-feira é dia de revisão de vida, sexta-feira é dia de nos unirmos ao Senhor. Para nós consagrados é dia de uma noite esponsal, de uma noite de amor com o Senhor, é dia de consolar Jesus na cruz. Então, vivamos com muita seriedade essa sexta-feira, que não se traduz só em jejum de pão e água, mas se traduz também em atos de amor, em atos de oração, em capacidade nova de ser desposados pelo Senhor. São Pedro Claver, um santo que canonizado pelo Papa Leão XIII, e que declarou dele: é o santo que mais me impressionou depois da vida de Cristo. Nasceu na Catalunha, na Espanha, em 1580, e desejando ser piedoso, foi enviado desde os primeiros anos para estudar, e com 15 anos ele já recebeu a tonsura do seu bispo, e aos 21 entrou na Companhia de Jesus em Barcelona. Ele era devotíssimo da Virgem Maria, um profundo adorador de Jesus Eucarístico, e foi ordenado sacerdote, enviado como missionário na Colômbia, onde viveu seu apostolado entre os escravos por mais de 40 anos. Ele que cuidava dos escravos que eram trazidos da África e que ficavam muito tempo nos porões dos navios, em condições horríveis, e então São Pedro tentava evangelizá-los e cuidar desses irmãos como podiam, e que eram vendidos e maltratados. Durante mais de 40 anos, a vida de São Pedro foi de servir aqueles escravos, tanto a nível físico como espiritual, e fazia tudo para evangelizar um a um. O sabor, essa certeza de que cada pessoa deve ser evangelizada. Dizem que pelas suas mãos passaram mais de 300 mil escravos. Viveu 52 anos de vida religiosa muito fecunda e muito fiel, e entrou para o paraíso aos 74 anos, em 1654. E foi canonizado, então, sendo tornado patrono de todas as missões entre os negros. Então, rezemos por todos os irmãos e irmãs que ele evangelizou, e por todos aqueles que hoje ainda se encontram em situação de escravatura. Que Deus seja louvado por tudo isso que vivemos,
e que Deus seja louvado por todos os santos que não hesitam de, mesmo nas condições mais sólidas, verem ali uma ocasião possível para a evangelização.